Tradutor, Otaquinho Clang. 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 Os sons de espadas se chocando ecoaram em toda a área. Quem estava lutando aqui era Brianna, John e Jane do grupo Galé. Brianna, John e Jane estavam lutando contra os cavaleiros da família Vidrato. Quando eles sentiram a explosão da energia dissolta foram ajudá-lo imediatamente, mas no caminho, um grupo de cavaleiros da família Vidrato bloqueou seu caminho. Isso levou a uma batalha entre os três e os cavaleiros de elite da família Vidrato. Eles eram aventureiros do rank C, então os cavaleiros comuns não eram páreo para eles. Grito da alma penada. Jane gritou alto e ecoou por toda a área. Sua voz continha uma voz misteriosa que retardava os movimentos dos cavaleiros. Grito da alma penada era um feitiço de Tier 1 que poderia diminuir a velocidade de movimento do alvo em 20%. Droga! Tenha cuidado! Este feitiço diminuiu nossa velocidade. O líder do esquadrão desses cavaleiros de elite disse a seus camaradas. Brianna avançou e acenou com a espada para o líder dos cavaleiros de elite. Clang! Apesar de seus movimentos estarem mais lentos, o líder ainda conseguiu bloquear seu ataque. Outro! Brianna não parou com um golpe. Ela continuou a atacar o líder dos cavaleiros de elite sem hesitação. Clang! 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 O líder dos cavaleiros de elite bloqueou passivamente seus ataques. Ele não podia fazer nada por causa dos debuffs que foram lançados sobre ele e os outros cavaleiros. De repente, a espada de Brianna e a adaga de John emitiram um brilho branco. Ambos não ficaram surpresos com isso. Eles sabiam quem estava por trás disso e essa é sua camarada Jane. Aumento de afiamento e ataque sangrento. Jane lançou um feitiço que ajudou Brianna e John. Ela era uma maga do tipo suporte, então a maioria de seus feitiços eram buffos e debuffs que podiam aumentar a habilidade de luta de seus companheiros ou diminuir a habilidade de luta de seu inimigo. Golpe explosivo. John desapareceu e ele reapareceu nas costas do cavaleiro de elite. Um grande corte apareceu no peito do cavaleiro de elite e jorrou uma grande quantidade de sangue. Furtividade. Ele conhecia sua fraqueza e entendia que não estava apto para batalhas de combate corpo a corpo. Ele era melhor em acabar com os inimigos com um ataque furtivo em seus pontos cegos. Brianna era a principal causadora de danos do grupo Galé. A combinação de sua espada e velocidade era assustadora. Ela estava segurando cada cavaleiro de elite aqui com o apoio de Jane. Isso por si só era suficiente para dizer que seu poder era ligeiramente mais forte do que os cavaleiros de elite. Enquanto ela estava segurando todos os cavaleiros de elite, John iria atacar furtivamente os cavaleiros que deixavam suas guardas abertas. É a tática de seu grupo com apenas os três. Se Tidor e Tim estivessem aqui, tudo mudaria muito nesta batalha. Tidor era o principal tanque do grupo. A classe de escudeiro que sempre assumiu a linha de frente em todas as batalhas. Ele passou por muitas situações de vida ou morte que endureceram seu corpo. Enquanto Tim era o mago do tipo explosivo do grupo Galé. Ao contrário de Jane, que conhecia apenas feitiços de suporte, Tim conhecia diferentes tipos de feitiços de dano. AOE feitiços explosivos que podiam matar qualquer oponente do mesmo nível com apenas uma única combinação dele. Eles eram os verdadeiros aventureiros rank 6 se estivessem em um grupo. A força que eles mostrariam era maior por causa de sua combinação, para que pudessem derrotar oponentes de nível superior. Boom! De repente, o chão tremeu fortemente como se um terremoto atingisse toda a cidade. Isso impediu o grupo Galé e os cavaleiros de elite de lutar por causa do forte tremor no chão. Eles não tinham escolha a não ser agarrar-se a algo próximo para eles se equilibrarem com os pés. O grupo Galé e os cavaleiros de elite olharam para cima e viram tentáculos negros muito altos de longe. Então, uma poderosa onda de energia saiu daquela direção e atingiu todos eles. Sou vós. Isto. Feram. Jane reconheceu a energia que se espalhou em todas as direções. Ela sentiu a perturbação em sua reserva de mana. Embora tenha ficado fraco por causa da distância, ela ainda sentia isso. Feram? Monstro. Brianna olhou para Jane quando a ouviu mencionar a palavra Feram.
Ela então olhou na direção dos tentáculos enormes e murmurou: "O que está acontecendo lá?" "Solta está naquela direção", John sussurrou enquanto olhava para os tentáculos gigantescos. Não apenas aqueles que sentiram e viram, mas também Tidor e Tim. Até o portão da cidade, eles puderam ver claramente o surgimento dos tentáculos negros que varreram uma parte daquela cidade. Eles viram como aqueles tentáculos destruíram os enormes edifícios naquela direção. Mesmo a esta distância, eles sentiram um leve tremor no chão. "Sério? O que é isso?" Tidor murmurou incrédulo enquanto olhava para a cena. "Esse é o feitiço de Solta", Tim disse ao reconhecer os tentáculos negros. "Mas de alguma forma parece diferente." "Bem, sim, é diferente. Você também pode ver, certo? O tamanho é maior do que o que ele mostrou antes." Tidor disse a Tim enquanto enfatizava a palavra tamanho. "Eu sei disso, mas estou falando que não é mana que ele está usando para lançar aquele feitiço", disse Tim com uma expressão irritada. O senhor da cidade de Gripen também estava assistindo a essa cena caótica com seus próprios olhos. Relatório. "O que está acontecendo ali?" O senhor da cidade abriu a boca e perguntou. "Senhor, um aventureiro usou poção de monstro de acordo com o nosso agente que a viu." Uma voz respondeu por trás. Esta voz veio do assistente do senhor da cidade. "Poção de monstro?" A receita dessa poção já havia desaparecido, mas às vezes um bando de aventureiros conseguia adquiri-la em algumas masmorras ou ruínas. O senhor da cidade murmurou em voz baixa. "Dei a Ursus 30 minutos para encerrar isso. Não vou intervir e o dano que eles criaram será pago por Ursus. Isso é o que ele me prometeu. Evacue todos os civis e não deixe nenhum deles morrer. Não quero que ninguém inocente morra neste incidente." O senhor da cidade disse. "Sim, meu senhor. Os guardas da cidade estão agora evacuando os civis de todos os campos de batalha da cidade." O assistente relatou. "Se isso não acabar em 30 minutos, eu irei pessoalmente parar com o caos." O senhor da cidade disse. Solta estava sozinho no campo de batalha. Ele cancelou o feitiço Restrição Sombria e todas as sombras enormes como tentáculos se dissiparam no ar. Ele conseguiu matar todos os cavaleiros do Vidrato facilmente. Eles não esperavam que isso acontecesse, pois pensaram que seriam capazes de segurá-lo, mas a realidade não era tão justa para eles. É verdade que Solta recebeu o Féron da poção que bebeu e todos pensaram que ele era tão forte quanto um monstro que formou seu orbe de monstro recentemente. Se uma pessoa usasse Féron para lançar um feitiço, o poder do feitiço se multiplicaria por 3 devido ao uso de uma energia mais forte. Isso significa que todos os feitiços de Solta eram atualmente 3 vezes mais fortes. E os cavaleiros não esperavam por isso. Antes que eles pudessem pensar sobre isso, Solta os esmagou. Ugh! O sangue escorreu de sua boca. Solta ergueu a mão e enxugou o sangue. "Mesmo sendo um monstro, meu corpo ainda não aguenta muito bem o Féron." Solta pensou ao sentir uma dor aguda por todo o corpo. "Ufufu, eu me pergunto o que aconteceria se todos soubessem que você ganhará este poder assim que evoluir para uma forma de vida superior." Uma voz brincalhona soou na mente de Solta. "Você não precisa pensar em mim. Eu vou lidar com isso quando chegar a hora." Solta bufou e então olhou para Yuko. "Além do mais, eu acho que Yuko vai evoluir primeiro que eu." "Ufufu, isso é o que eu mais tenho medo em você. Você não tem medo dos mais fortes do que você e não se importa com eles. Parece que você tem certeza que vai chegar ao nível deles ou até mesmo ultrapassá-los algum dia." A voz brincalhona respondeu em sua cabeça. "Bem, obrigado pelo elogio", Solta disse em sua mente e ele balançou a cabeça. "Ufufu, que monstro assustador você é." A voz em sua mente deu uma risadinha. "Parece que você tem uma visita." "Solta." Uma voz soou atrás de Solta. Solta virou a cabeça e olhou para trás. Ele viu uma pessoa que não esperava que aparecesse aqui. "O que você está fazendo aqui?" Solta perguntou.